O ano de 2023 está acabando, rally de final de ano na Bolsa acabou de acontecer, está acontecendo. Todo mundo me pergunta, né? Será que dá para ganhar dinheiro ainda? Como é que vai ser 2024? Temos oportunidades na Bolsa? Eu vim aqui para falar sobre isso, vou dar uma sugestão aqui de investimento de um ativo que eu acho super interessante, perspectivas, como foi o cenário de 2023, o que aconteceu, o que deve acontecer para o ano que vem. Ou seja, tem bastante informação aqui que eu quero trazer para você. Meu nome é Fernando Ferrer, sou analista de ações da Empíricos, trabalho aqui há 6 anos e sou responsável pela série As Melhores Ações da Bolsa, que é uma das principais séries da casa. Nessa série eu busco por empresas que são líderes de mercado, com diferencial competitivo interessante, boas avenidas de crescimento, um balanço bem sólido e diversas outras oportunidades aí que fazem das companhias que eu sugiro, bons investimentos. Mas antes de falar para você exatamente qual o ativo que eu estou sugerindo, né, que eu tenho aqui como um dos principais cases, principais cavalos para o ano que vem, eu queria fazer até uma retrospectiva de como foi 2023, para vocês entenderem o processo e como eu chego nesse papel, tá? A gente inicia 2023 com juros super alto, 13,75, famílias endividadas, os balanços das companhias também bastante machucados, né, pela despesa financeira alta, com o evento Americanas. Né? Logo ali em janeiro a gente teve o evento Americanas, que fechou o mercado de crédito, deixou o mercado como um todo bastante receoso sobre o que poderia acontecer, né? Afinal, era uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, passando por uma fraude de mais de 20 bilhões de reais. Momento de bastante incerteza que acabou atrapalhando o desempenho do mercado acionário naquele momento. Logo na sequência, a gente teve um outro momento também bastante decisivo, que foi no mercado americano. A gente teve a quebra dos bancos regionais, iniciado ali com o banco do Silicon Valley, né? Então, também muita incerteza no mercado, as bolsas caíram ali com força, e como a renda fixa estava bastante atrativo, a gente viu uma dificuldade, né, dos investidores alocarem seus recursos em renda variável, né? Eles estavam preferindo manter seus recursos ali em Tesouro Selic ou então qualquer outro ativo de renda fixa que estava pagando um juro bastante atrativo, é verdade. Com o passar do tempo, as coisas foram se acomodando, né? O mercado foi entendendo os riscos e a dinâmica de cada um desses eventos que eu comentei. A inflação foi caindo, né? Também um fator muito importante, né? Ou seja, nossa política monetária começou a fazer efeito. E aí o Roberto Campos Neto, né, e o Copom começaram um ciclo de corte de juros no Brasil, cortando 50 pontos base. Isso foi muito relevante, trouxe novamente uma ponta de esperança, né, para o mercado acionário, que voltou a subir ali por conta dessa início de corte de juros. Por que o mercado ficou mais animado? É simples, né? Quando você tem um juro mais baixo, sobra mais lucro para as companhias, né? E a taxa de desconto que você utiliza para fazer o valuation também se reduz, ou seja, você deveria ter um valuation maior das companhias, tá? Isso tudo é um cenário que deveria acontecer, começou a acontecer, mas foi interrompido pelos treasuries de 10 anos, é uma coisa que a gente falou bastante. O que aconteceu? O yield, ou seja, a taxa dos juros de 10 anos se elevou. Isso faz com que ele retire a atratividade de ativos de risco em âmbito global, não só local, fazendo com que os ativos perdessem força novamente, né? Então a gente teve um início fraco por conta do evento Americanas, depois o mercado se acomodou, ficou mais animado, né, com o corte de juros aqui no Brasil, depois um evento lá no exterior acabou impactando a gente novamente, né? Foi o yield treasury de 10 anos, chegou a bater 5%, né? Um patamar que não era visto há mais de 20 anos. Com o passar do tempo também e atuações do Fed, esse yield começou a cair. A inflação nos Estados Unidos, né? Muito importante esse fator, começou também a arrefecer, né? Começou a entrar no trilho. A inflação brasileira desabou, se a gente chegou a ter mais de 2 dígitos há poucos meses atrás, ela já deve terminar um ano ali ao redor de 4,40, 4,50, né? Então houve um processo, né, de queda de inflação muito forte. O Brasil puxando, né, esse processo, logo depois dos Estados Unidos e Europa também. Isso trouxe novamente um ânimo para os investidores, né? E, ao mesmo tempo, com o processo de rally de final de ano, né? Então, o que a gente tem visto aí nas últimas semanas, uma entrada de recursos muito forte vindo do exterior, uma expectativa de inflação bem mais baixa do que a gente tinha anteriormente, não só no Brasil quanto lá fora, e um ciclo de corte do Brasil se consolidando e eventualmente até acelerando o corte para 75 pontos base. Nos Estados Unidos, quando a gente falava que eventualmente o corte seria só no final de 2024, na verdade o mercado já está passando para antecipar, deve acontecer em março desse ano, e na Europa também no primeiro tri. Então o mercado está super eufórico, existem muitas oportunidades e Bovespa está muito barato, mesmo com esse rally de final de ano. Ele está negociando a mais ou menos 9 vezes lucro, enquanto a média dele é de 12 vezes lucro, ou seja, bem abaixo da média. E aí uma oportunidade aí única de investir em ativos de renda variável
para você aí estar compondo o seu portfólio de investimentos. Para 2024, o que eu estou enxergando, pessoal? Perspectiva positiva, porque a gente vai ter essa manutenção do ciclo de queda de juros no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, inflação baixa e empresas bem mais desalavancadas, porque o juro está caindo. Vai sobrar mais lucro para as companhias. Tá? Então, o que eu estou imaginando? Um re-rating. Né? Se tem uma empresa que está sendo avaliada a 10 vezes lucro, eu enxergo que ela vai ser avaliada a 11, 12, 13 vezes lucro, justamente por conta desse processo de re-rating da Bolsa. Não só o lucro cresce, mas também o mercado passa a avaliar as companhias de uma forma diferente, o que acaba sendo muito positivo para os papéis. Por que eu estou contando essa história toda? Porque quando eu penso em alocação de recursos para o ano que vem, eu penso em empresas líderes de mercado, que estejam com valuation atrativo, que sejam alavancadas e que por conta disso, né, por conta desse ciclo de queda de juros, elas se beneficiem, né, desse aumento de lucro, né, redução da despesa financeira, que tenham boas avenidas de crescimento, que tenham um balanço sólido, que tenham um track record, que tenham governança corporativa também muito boa, né, bem consolidada há vários anos. Esse tipo de companhia que eu estou buscando, esse tipo de companhia que eu vou trazer para vocês. E o papel que eu quero trazer para vocês hoje é Localiza, Rent 3. Ela agrega todos esses fatores que eu comentei e quero trazer brevemente aqui um pouquinho do seu modelo de negócio, que eu divido em 4 etapas, tá? Captação de recursos, compra de carro, aluguel e venda. Por que isso é importante? A captação de recursos, com maior ela for e com melhor for o rating dela, ela consegue captar mais recursos com os bancos ou com o mercado a um rating melhor, então um custo de captação menor. Isso é muito importante porque esse tipo de companhia normalmente trabalha mais alavancada. Segundo processo, quanto maior você for, quanto mais capilaridade você tiver, quanto mais volume de compra de carro você tiver, mais poder de negociação você vai ter com as montadoras. Né? Quando acontece isso, o que acontece? Preço do carro menor, ou seja, aquele ativo que você está comprando que vai ser super importante para rodar o seu negócio, o seu business, ele está sendo comprado a um preço mais barato que o seu concorrente. Então você também tem um ganho aqui. Né? Então perceba que se você consegue captar mais barato, você tem um custo de dívida mais barato e você consegue comprar mais carro com o mesmo valor porque você está conseguindo desconto melhores com as montadoras. Lembrando que a Localiza é a maior compradora de carro do Brasil. Terceiro ponto, aluguel de carro. Aqui você tem 2 avenidas de crescimento. Não só gestão de frota, mas também um aluguel de temporada, né? Final de semana, feriado, enfim, que a gente conhece, ou então para empresas. Nesse ponto, se você tem muitas agências espalhadas pelo Brasil, se você tem um mix de carros muito legal, se você tem modelos diferenciados, o que vai acontecer? É muito mais provável que você consiga alugar seus carros comparativamente aos seus competidores, né? Você está em todas as agências de aeroportos do Brasil, você está em todos os portos, ou seja, a chance, né, do teu cliente ser capturado por você é muito maior. Tá? Então, por essa ótica também, a Localiza se destaca bastante. E o terceiro ponto é a venda de carros. Se você, de novo, né, comprou carro mais barato, você teve uma boa gestão ali da frota, depois você vende, você tem mais agências, você teve uma boa gestão da manutenção daqueles carros, você consegue vender mais caro do que a sua concorrência. Tá? E se você faz esse ciclo e você repete over and over again, você tem um modelo da Localiza, mais do que provado, um excelente modelo, uma das melhores empresas do Brasil, que toca isso, né, de forma muito, muito bem. E fez a compra da Unidas no ano passado, que eu acho que foi transformacional para o negócio e deu uma escala maior ainda para ela, deixando o segundo colocado numa posição muito mais complicada. Tá? Então, o modelo de negócio da Localiza só se fortaleceu ao longo dos últimos anos e eu acho que para 2024 a gente vai ter uma oportunidade mais especial ainda. E eu vou falar de cada unidade de negócio da companhia agora. A primeira unidade é aluguel de carros, né? Então, como eu falei, aquele aluguel de final de semana, de feriado, que pessoa física ou jurídica faz, e aqui fica posicionado o Zarp. É o aplicativo dele para aluguel para motorista de aplicativo. A Localiza é a líder nesse segmento, né, por muito, né, e tem mostrado que ela consegue gerar valor para o motorista e para ela através de uma boa gestão de aluguel de carro para motorista de aplicativo. Por conta disso, né, eu acho que a principal avenida de crescimento é o Zarp, no RAC, né, que a gente chama aluguel de veículos. Eu acho que a companhia vai continuar crescendo não só ticket médio, mas também volume de diária, o que é muito importante para que ela consiga crescer a passos largos, que é a nossa expectativa para esse ano. A segunda avenida de crescimento é a gestão de frota. A gestão de frota da companhia já existia, né, antes da compra da Unidas, mas ganhou mais corpo ainda com a compra da Unidas. Eu acho que é uma tendência mundial. O Brasil ainda está muito atrás de outros países no mundo quando o quesito é gestão de frota. Né? Lembrando que quando você faz a gestão de frota, né, para a empresa que está contratando, você tem menos ativo, então você fica uma empresa mais asset light,
você não precisa fazer a manutenção do veículo, você não tem o desembolso daquele ativo imediatamente, né? Então são vários benefícios enquanto você está pagando ali mensalmente. A terceira e muito importante avenida de crescimento, né, a unidade de negócio da companhia, é a parte de seminovos. É onde ela vende os ativos que ela comprou, né, que ela disponibilizou para aluguel. Por que essa avenida é importante? Porque se você não consegue fazer uma boa gestão, se você vende mal esses ativos ou se você demora para vender, os custos de manutenção são muito altos, inviabilizando ou então retirando a rentabilidade de toda a operação. Aqui, você ter capilaridade, você ter muitas agências, você ter muitas oportunidades de venda para companhias específicas, acaba sendo um diferencial competitivo fundamental e a companhia tem, né? Tanto é que hoje a margem EBITDA dessa operação é positiva, enquanto das concorrentes é negativa. Talvez seja a parte mais subestimada desse segmento, é a parte de seminovos. E a companhia consegue operar isso muito bem. Por fim, antes de trazer a parte do valuation, que eu acho que é fundamental para a gente tomar uma decisão de investimento ou não, até porque uma boa empresa não necessariamente é um bom investimento, né? Eu acho que tem que ter bem claro isso na cabeça. Eu queria falar um pouco sobre reforma tributária e o que a gente tem até o momento. Tá? Muito vem se falando sobre o quanto que a companhia poderia ser impactada ou não. Eu fiz um estudo bem detalhado para tentar medir os efeitos. Tá? Então, no estudo, eu tentei pegar o Unit Economic da companhia, ou seja, peguei um carro e fiz o quanto que a companhia poderia ser impactada olhando por um carro. Quando a gente faz esse estudo, a gente vê que ela deveria ser impactada em mais ou menos 7 a 10%. Ou seja, ao longo do processo, né, se a reforma tributária passar dos mesmos moldes, né, nessa mesma estrutura que está sendo apresentada, ela teria que repassar em faturamento algo como 7 a 10% para compensar a perda de rentabilidade. O que não é um cenário bom, mas eu acho que faz parte do jogo e ela conseguiria, dado que ela é líder de mercado amplamente, né, muito à frente da segunda colocada. Agora, quando a gente faz a conta real, né, ou seja, o business rodando, né, com todos os carros, com toda a compra de frota e venda de frota, na verdade ela pode até ter um ganho, né, porque à medida que você vai crescendo a sua frota, você teria ali um crédito de IVA que mais do que compensaria o aumento de tributação que a companhia teria. Tá? Então, no pior cenário, ela teria algo ali como 7 a 10% para repassar, mas um cenário normalizado, ela até teria benefícios com a reforma tributária, que eu acho que é o meu cenário mais provável. Tá? Então, não me preocupa tanto uma reforma tributária para o caso de Localiza. E o último ponto, talvez o mais importante para a gente definir, né, e para explicar por que eu estou bastante otimista com esse papel, é o valuation. É uma empresa que eu já falei aqui as qualidades, ou seja, muito bem premiada, bem precificada pelo mercado. Seu múltiplo dos últimos 5 anos é, em média, 25 vezes lucro. Tá? Hoje ela está a 17 vezes lucro. Ou seja, ela está com desconto de mais de 30% em relação à sua média histórica. Num cenário de juro caindo como a gente vai ter, inflação baixa e esse crescimento acelerado que a companhia vai ter, ela merece um re-rating. Não só pelo lucro que vai crescer, e acho que vai crescer muito, mas também por conta do mercado precificando melhor a companhia, haja vista toda essa melhoria operacional que ela deve passar. A partir disso, eu fico bastante otimista com a companhia, rodei o meu modelo de valuation aqui, né, para tentar estimar quanto que eu acho que ela deve subir, tá? E eu enxergo hoje, no patamar atual, algo como 30 a 40% de upside para a Localiza. Né? Um papel, como eu falei, líder de mercado, com boas avenidas de crescimento, boa governança corporativa, uma das maiores empresas da Bolsa, com 30 a 40% de potencial de valorização, eu acho que são poucas vezes na vida que você vê, então por isso eu estou muito otimista com Localiza, tá? Esse é o meu ponto. Bom, vou deixar um link exclusivo aqui na descrição, tá? Para vocês, e vocês vão ter acesso ao meu portfólio, que eu selecionei exclusivo, com todos os papéis que eu acho que vão ter uma excelente oportunidade de retorno para o ano que vem e com preço também especial de final de ano. Espero vocês!